O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, faz medidas para tentar salvar a economia do país. A partir desta segunda-feira, o salário mínimo venezuelano passará de 5.196.000 bolívares, ou 20 dólares e 80 centos no câmbio oficial, para 180 milhões de bolívares, 728 dólares no mesmo câmbio. Os novos valores já serão pagos com a nova moeda da Venezuela, o Bolívar Soberano, que terá 5 zeros a menos que o Bolívar anterior e também entra em vigor nesta segunda-feira. Nicolás Maduro explicou que um petro, a criptomoeda do governo, terá valor de 3.600 bolívares soberanos. E essa moeda digital será usada pelo governo para lastrear a nova moeda nacional. O governo garante que os aposentados receberão o mesmo reajuste a partir desta segunda, além dos 10 milhões de beneficiários do criticado programa Carteira da Pátria, que ganharão bônus de 600 bolívares soberanos para que se adaptem melhor à conversão. Há uma medida para a pequena e média indústria da Venezuela, em que o governo também se compromete nos próximos 90 dias em compor o diferencial da relação salarial deste setor para não haver impacto sobre a inflação e evitar alta dos preços dos produtos. Professor Vila, pelo menos o desenho é bonito, né? Não, lindo. Eu acho que para os colecionadores é bem legal. O papel moeda tal bonito, as moedas também foram bem cunhadas tal, mas não vale nada, né? Absolutamente nada. Provavelmente a Venezuela vai ser o caso da história, já está sendo de maior desvalorização da moeda da história. Tem os casos clássicos da Hungria, da Alemanha tal, mas a Venezuela bateu o recorde, né? Para o brasileiro mais jovem tal, nós tivemos também períodos de alta inflação aqui no Brasil, na década de 80 e no início dos anos 90 do século 20, mas em proporções evidentemente muito menores do que o que está ocorrendo na Venezuela. Mas aqui também, em certo momento, você pegava o papel moeda, não tinha mais quem homenagear. Se vocês olharem, procurem aí no site de busca o papel moeda emitido no governo Sarney. O quinquênio Sarney foi de 1985 a 1990. Né? Dá uma olhada, tem certas pessoas que estão no papel moeda que eu tenho certeza que você não vai saber quem é. Você não vai saber quem é. Chegou uma hora que o Sarney não tinha mais a quem homenagear e não sabia o que também. Ora ele punha um poeta, ora um escritor, ora um cientista, ora ia pondo, né? Ele não sabia. Quer dizer, é o momento de quando a moeda perde qualquer tipo de valor. Agora, claro que o caso extremo, muito mais extremo, evidentemente, é o caso da Venezuela. Agora, como vai resolver? Dentro da tradição latino-americana, a sociedade civil não tem condições, já tentou várias vezes se mobilizar, ter candidatos, usar as frestas possíveis de participar das eleições, tudo fracassou. Vai ter um golpe militar em certo momento, vai derrubar tudo aquilo, mas precisa ter uma divisão, uma fração no interior do exército, que é muito difícil, porque o exército é copartícipe nesse saque organizado da Venezuela. E basta ver o que acontece com a empresa PDVSA, que é uma empresa Pedorazis, foi criada, foi muito fortalecida na época quando foi nacionalizado o petróleo, quando da gestão do Carlos Andrés Pérez. Então a situação é muito complicada. Vizinha do Brasil, e os reflexos tem no Brasil. Claro que o maior número de deslocamentos dos mais pobres foi para a Colômbia, né? Não se compara a tal. E dos mais ricos para a Flórida, e já não é de hoje. Bom, e segunda-feira é dia de Vera Magalhães aqui no Jornal da Manhã. Será que o plano é bizarro, como você gosta de dizer? Bom dia, Vera. Bizarro é mais do Andreasa. Vamos dar o crédito a quem de direito. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É bizarro do ponto de vista econômico. Seria interessante ver o que o Pockmann, Fernando Haddad, economistas aí do PT e outros teóricos aí da esquerda acham desse plano econômico, né? Que é, mais uma vez, populista, leva as coisas na base do canetaço, né? O plano que está sendo chamado de Madurazo. E aí tem os reflexos sociais e políticos que atingem inclusive o Brasil. O fim de semana foi marcado por confrontos ali em Roraima, a cidade de Paracaima e outros, entre imigrantes venezuelanos e brasileiros. Esta pauta da imigração provocada pelos desmandos do regime Maduro aqui no Brasil ainda vai ser explorada na eleição brasileira, dos dois lados. O governo manda pessoas para lá, homens da Força Nacional agora, para tentar conter os conflitos sociais ali, mas será uma pauta e será explorada por candidatos como o Bolsonaro, por exemplo, que defendem fechamento de fronteiras, outras medidas mais radicais para um problema que chega ao Brasil e tem consequências. Bom, e o Eduardo Moreira, além de engenheiro, é economista, que visão da Venezuela que é possível ter, Eduardo? Você vê que a Venezuela é o Orkut dos países, né? Porque na década de 50 tinha o quarto maior PIB per capita do mundo, só perdendo para os Estados Unidos, Suíça e Nova Zelândia, né?
e hoje chegar na situação que chegou por causa daquilo que os economistas chamam do paradoxo da abundância, né? Você tem a abundância de um recurso mineral, passa a ter uma economia inteira dependendo daquilo, e aí tem um governo catastrófico, e aí eu acho que é um erro da esquerda brasileira querer defender a Venezuela, porque tem um monte de país que escolheu uma linha de esquerda que conseguiu resultados muito melhores do que a Venezuela. Em vez de chegar e falar assim, realmente os caras são de esquerda, mas foram um desastre, o cara é muito ruim, porque tem cara muito ruim na direita e na esquerda também. Então eu acho que cabe essa autocrítica, porque não tem mais aonde se agarrar na situação que a Venezuela está hoje. Né? E deixa eu só fazer uma correção, é um erro que eu cometo recorrentemente, é Pacaraima e não Paracaima.